Leitura do dia 144/365 Jó 4 a 6. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 24 de maio de 2023 do Plano Anual. Elifas alegava ter recebido sabedoria secreta através de uma revelação especial de Deus e que havia aprendido muito através da experiência pessoal. Seu argumento foi que o sofrimento é resultado direto do pecado. Assim sendo, o sofrimento de Jó terminaria quando seu pecado fosse confessado. Elifas via o sofrimento como punição divina, que deveria ser bem recebida, a fim de trazer a pessoa de volta para Deus. Em alguns casos, é claro, isto pode ser verdade, mas não era este o caso de Jó. Embora tenha feito muitos comentários bons e verdadeiros, Elifas fez 3 deduções erradas. 1. A pessoa boa e inocente nunca sofre. 2. Os que sofrem estão sendo punidos por seus pecados passados. 3. Por estar sofrendo, Jó havia cometido algum erro aos olhos de Deus. Para saber mais sobre Elifas, leia o quadro onde podemos encontrar a sabedoria. Tema era uma cidade comercial em Edom, conhecida como local de sabedoria. Parte do que Elifas disse é verdadeiro, e parte é falso. É verdade que os que promovem pecado e problemas eventualmente serão punidos, é falso que qualquer pessoa boa e inocente nunca sofrerá. Todo o material registrado e citado na Bíblia está ali pela vontade de Deus. Parte dele é um registro do que as pessoas disseram e fizeram, mas não é exemplo a ser seguido. Os pecados, as derrotas, os pensamentos malignos e as concepções erradas sobre Deus estão todos registrados na sua divina e inspirada palavra, mas não devemos seguir os exemplos negativos apenas porque estão na Bíblia. A Bíblia fornece ensinamentos e exemplos do que devemos fazer, bem como do que não devemos. Os comentários de Elifas são um exemplo do que devemos evitar: falso julgamento sobre as pessoas, baseados em nossas próprias experiências. Embora Elifas alegasse que a sua visão era divinamente inspirada, é de se duvidar que tenha vindo de Deus, porque mais tarde Deus o criticou por falar em nome dele. Qualquer que tenha sido a fonte da visão, ela está resumida em aparentemente. Esta afirmação é completamente verdadeira. Um mero mortal não pode comparar-se a Deus e não deve questionar os seus motivos e atitudes. No entanto, Elifas tomou este pensamento e o expôs mais tarde, expressando as suas próprias opiniões. Sua conclusão revela uma compreensão superficial de Jó e de seu sofrimento. É fácil para professores, conselheiros e amigos bem-intencionados começarem com uma porção da verdade de Deus, mas então mudarem a tangente. Não limite Deus à sua perspectiva e à sua finita compreensão da vida. Será que os anjos realmente cometem erros? Lembre-se de que era Elifas quem estava falando, e não Deus. Assim sendo, precisamos ser cuidadosos ao construirmos nosso conhecimento do mundo espiritual, baseados nas opiniões de Elifas. Além disso, a palavra traduzida por imperfeição é usada apenas aqui e o seu significado não está claro. Poderíamos salvar a credibilidade de Elifas, dizendo que ele se referia aos anjos caídos, mas a finalidade desta passagem não é ensinar sobre os anjos. Elifas estava dizendo que os seres humanos pecadores estão muito abaixo de Deus e dos anjos. Ele estava certo sobre a grandeza de Deus, mas não compreendia os seus maiores propósitos quanto ao sofrimento. Os 3 amigos de Jó cometeram o erro de deduzir que Jó havia praticado um grande pecado, por causa de seu sofrimento. Nem eles nem Jó sabiam da conversa de Satanás com Deus.
Faz parte da natureza humana culpar as pessoas por seus problemas, porém a história de Jó deixa claro que a culpa nem sempre está ligada àqueles que atravessam lutas. Mais tarde, Paulo citou parte deste versículo, 1 Coríntios 3,19, a única vez que Jó é claramente citado no Novo Testamento. Embora Deus tenha repreendido Elifaz por dar conselhos errados a Jó, nem tudo o que ele dissera estava errado. A parte citada por Paulo estava correta, as pessoas são apanhadas em suas próprias astúcias. Isto demonstra que a Escritura precisa ser usada para explicar e comentar a si mesma. Precisamos estar familiarizados com toda a extensão da Palavra de Deus para compreendermos de forma correta as partes difíceis. Elifaz estava certo, é uma alegria sermos disciplinados, castigados, por Deus, quando erramos. Entretanto, o conselho de Elifaz não se aplicava a Jó. Como sabemos desde o princípio do livro, o sofrimento de Jó não era resultado de um grande pecado. Algumas vezes damos excelentes conselhos às pessoas apenas para aprender que estes não se aplicam a elas, tornando-se desta forma, pouco proveitosos. Todos os que oferecem conselhos da Palavra de Deus deveriam ser cuidadosos em compreender plenamente a situação da pessoa, antes de dar qualquer conselho. As palavras de Elifaz demonstram uma visão da disciplina que tem sido quase esquecida. A dor pode ajudar-nos a crescer. Estas são boas palavras para lembrarmos, ao enfrentar lutas e perdas. Porque Jó não compreendeu o motivo do seu sofrimento, sua fé em Deus teve a chance de crescer. Por outro lado, não podemos cometer o mesmo erro de Elifaz. Deus não elimina todas as lutas quando o seguimos de perto, e o bom comportamento nem sempre é recompensado pela prosperidade. A recompensa pelo bem e a punição pelo mal estão nas mãos de Deus, e são aplicadas de acordo com a sua vontade. Satanás trabalha para que duvidemos da boa vontade de Deus para conosco. Jó disse que o conselho de Elifaz era como comer a clara de um ovo, sem gosto. Quando as pessoas passam por lutas severas, um mau conselho pode ser desastroso. Podem parecer educados, mas por dentro são perturbadores. Seja cuidadoso ao aconselhar os que estão atravessando lutas. Eles costumam necessitar mais de compaixão que de conselhos. Em sua dor, Jó quis desistir para livrar-se do seu desconforto, e morrer. Deus, porém, não lhe concedeu o pedido. Ele tinha planos maiores para Jó. Nossa tendência, assim como a de Jó, é desistir ou sair quando as coisas ficam difíceis. Confiar em Deus nos bons momentos é louvável, mas confiar nele durante as dificuldades, testa os nossos limites, e exercita-nos a fé. Em suas lutas, grandes ou pequenas, confie que Deus está no controle, e que Ele tomará conta de você. Jó referiu-se à sua própria retidão, não porque não possuísse pecados, mas por ter um relacionamento correto com Deus. Ele não era culpado dos pecados de que seus amigos o acusavam. O capítulo 31 resume sua vida. Outra interpretação do versículo 29 seria: minha integridade ainda permanece. Integridade possui significado diferente de sem pecado. Ninguém, além de Jesus, jamais foi sem pecado, livre de todos os pensamentos e atitudes erradas. Até mesmo Jó necessitava fazer algumas mudanças em suas atitudes para com Deus, como leremos ao final deste livro. Contudo, Jó era reto. Ele obedeceu a Deus cuidadosamente, dando o melhor de si em todos os aspectos de sua vida.